Alô, entregador, entregadora, aqui quem fala é o Gog, o poeta do rap nacional Trago Boas Notícias. O iFood, que é parceiro aqui do Podgog, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister in Law, que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico para Entregadores. A central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister in Law, que significa Irmãs Negras na Lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores. Agora, se liga na fita. Para ser atendido pela central, os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood. No app do entregador, basta clicar em Alerta de Casos Graves, na sequência Quero reportar um caso grave e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmeza? Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras, combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e, com certeza, inclusivo. Para saber mais, visite o portal do entregador, entregador.ifood.com.br. Podgog e iFood, uma ideia de resposta. Salve, salve comunidade, Gog na voz, o poeta do rap nacional, aqui no Podgog, Jaque, salve. Alô, alô, salve. @Podgog em todas as plataformas digitais. Hoje é um dia muito importante, vocês não perdem por esperar, vai ser pesadão mesmo, daquele jeito. Hoje nós trazemos aqui para bater um papo, trocar uma ideia, aprender muito com a primeira vereadora negra eleita do município do Rio de Janeiro. Você quer mais? Deputada federal constituinte no seu 4º mandato, primeira senadora negra, né, da República. Ela foi ministra de Estado. Gente, a dita chegou. A dita chegou, Jaque. Bené Benedita da Silva, muita honra, 1000 vezes honra. Bem-vinda. Muito obrigado, Arrepiou, viu? Dito, Poder estar aqui com vocês, viu? Muito legal mesmo, Gog. Muito mesmo, viu? Muito feliz da vida. O que me deixa muito feliz, a gente estava conversando há pouco, é que tudo isso é uma construção. Você pregou aquele primeiro preguinho no barraco de madeira e hoje a gente está construindo toda uma estrutura que passa pela moradia também, mas passa pela ancestralidade, pela negritude, por vários vicinais, né, que são muito importantes para a gente, para a nossa afirmatividade. Eu te agradeço já desde o início, a gente está muito feliz, muito emocionado em recebê-la aqui, né, Jaque? Muito bom mesmo. Com certeza, é isso, né? Quando a senhora chegou, tudo era mato. Tira a senhora, Jaque, senão não vai funcionar. Quando você chegou, tudo era mato. A senhora pensava quando era criança, assim, você pensava quando era criança que ia fazer uma vida política assim tão importante, tão extensa? Jaque nunca passou pela minha cabeça. Imagine, uma menina lá da favela, entendeu? Com 1000 dificuldades, né? Imagine como eu poderia pensar o máximo que eu podia fazer aquelas brincadeiras improvisadas de criança, né? Que é uma coisa que ninguém tira da gente, de subir na árvore, né? De fazer carreto na feira, de brincar, de emendar o bambu para pensar o seguinte, ó, eu vou chegar no céu, aí aquela coisa, né? Do avião passar e você brincar, olha, eu vou alcançar o avião, quer dizer, aquelas coisas. Nunca passou pela minha cabeça assim, política, entendeu? Apesar de minha mãe, meus pais estarem muito envolvidos, né, nessa questão política, mas acostumada a ir muitos políticos lá em casa, né? Minha mãe era bandista, então ia muitos políticos lá em casa, então eu vi aquilo, né? Essas coisas acontecendo, mas chegar aqui hoje com vocês, Jaque, Gog, não pensava, não. A mesma Você coisa no terreiro? A gente não pensava também, né, Jaque? Fala, pô, Gog e Jaque com a Bené. A senhora cresceu numa casa de umbanda? A sua mãe era mãe de santo? Minha mãe era umbandista e na época era muito comum o sincretismo, né? Você batia tambor no sábado, na sexta-feira, mas domingo você estava na missa, aquela
fui assim, com essa criação, né? E aí aprendi muita coisa com isso, né? Aprendi a conviver com as diferenças, aprendi, né, trabalhar isso na minha vida e depois, mais tarde, hoje estou evangélica desde os 26 anos, mas aprendi muito com minha mãe essa coisa, sabe, da solidariedade, do compromisso, do pacto, sabe, do cumprimento da palavra. Muito legal isso, sabe? Dona Ovídia era uma mulher muito forte, né? E ela conseguiu deixar para a gente essa coisa dela, sabe? Muito decisiva. Eu tô muito feliz, sério mesmo. Sabe o que acontece, Bené? A gente se emociona muito aqui. Fazer ao vivão, assim, né? Trocando ideia na bolinha do zóio. Você sabe que no país da bola balança, né? Tem que ser craque para estar aqui, sabe? E você é um craque, tá? E aí eu queria, vendo você falar, você está falando com os olhos da Bené de lá, a gente percebe isso. Mas o que acontecia hoje, você vendo aquele Brasil? O que era aquele Brasil naquele momento, Bené? Quando você estava ali naquelas ruas de terra, quando você enfrentava aquelas dificuldades que não eram tão próximas, mas que vinham, né, já do ornamento político, né? Já acontecia tudo, né? Olha, eu observo o seguinte, né? Hoje eu tenho 81 anos, então décadas e décadas vendo as mudanças e como a sociedade reage. Quem tem a idade que tenho, aquela questão, nada se cria, tudo se copia, porque as coisas vão acontecendo, a gente já viu o filme, né? E a gente procura, dentro do seu personagem, daquela conjuntura, daquele momento, né? Você procura se integrar, você procura estar adiante. Eu acho que foi isso muito que eu aprendi daquela época, né? Porque, por exemplo, quando eu digo da minha mãe era parteira. Naquela época você não tinha hospital para toda hora, né? E parteira tinha um papel muito importante na vida das famílias, né? E a gente sempre pensou o seguinte: puxa, a gente podia ter hospital. Quer dizer, você vai criando essas coisas dentro de você, mas você nunca pensa que você pode ser o gestor, né, daquela política mais adiante, né, e que você possa ser protagonista das coisas. Então, para chegar aqui, então eu vi muita coisa que não aprendi na universidade, que a própria vida, a universidade da vida foi ensinando como é que você se improvisa para chegar até aqui, né? Você que é uma pessoa do hip hop, você sabe que quando eu vejo vocês, vejo falando nessa coisa, né? Eu, por exemplo, apesar do tempo, eu me encaixo perfeitamente, porque eu já vi esse filme. Ele não era um hip hop, mas eu já vi esse filme porque eu sou do tempo em que era proibida capoeira, o samba duro, entendeu? As músicas da favela, dava cadeia, né? Que malandro ia preso, né? Se usasse calça boquinha, hoje a gente usa calça justinha, usava aquela coisa toda e aprendia hip hop até nos gurufins. Porque essa coisa de vocês... A gente fazia isso nos gurufins, gente. Gurufins, para quem não sabe, né? A gente se reunia lá, morria, o morto estava lá, aí tinha comida, né? Tinha bebida, e ali, em torno do morto, você fazia uma série de rimas, né? Tinha uma muito interessante. Tchê, tchê, vô. Passou por aqui, picou. Não. Tia não pica, pica não pica.
Eu pico o João. João não pica. Você tem que responder rápido. Então, é aquela coisa. E ali você ia falando daquele morto, da vida daquele morto, sabe? Aquela coisa, mas o João gostava disso e eu não sei como é que é. Eu agora estou aqui e você. Aí era um negócio muito assim. Então, vocês foram, né, trazendo essa coisa para, né, popularizar esse negócio. Hoje não tenho o Gurupim, mas eu tenho o hip hop. Eu posso estar ouvindo essas coisas, né? Então, é assim que eu vou vivendo nesses tempos e acompanhando vocês aí, o sucesso, o crescimento dessa turma toda. É bom ser quase centenário, é muito legal. É bom, né? Olha, Jaque, nós temos revelações aí de rappers, né, da primeira geração do rap mundial, acho. O rap não nasceu lá, não, nasceu foi aqui, viu? Porque tem muita... O canto falado, né, eu acho que é uma expressão muito brasileira, independente que o hip hop, assim, como movimento, tenha surgido, né? Os Estados Unidos ajudou a amplificar, né? Mas ele é da diáspora, é da história nossa. E quando você vai, por exemplo, para o Nordeste, você vê vários sinais de que tem muita coisa. Quem sabe eles não vieram aqui primeiro, pegaram e levaram para lá e depois contou para nós que foram eles. E o próprio Jair Rodrigues traz muita coisa também, né? Muito, Jair Rodrigues. O mestre. Jair Rodrigues, o nosso mestre, né? O mestre do balanço, que eu falei. O mestre do balanço. Ele traz a musicalidade, também traz a fala, né? No jeito dele, ele traz aquela fala que é uma fala também da gente, por que não dizer, uma fala muito apropriada da gente negra, sabe? Muito apropriada da gente negra. Que a gente vai falando, a gente vai gesticulando. Eu, por exemplo, estou aqui me segurando, senão eu bato no microfone, faço um monte de coisa, né? E a musicalidade que a nossa expressão corporal tem também é muito grande, né? Você sabe que é muito grande. E o rap é sem dúvida nenhuma, da natureza nossa. O hip hop completa 50 anos de existência no planeta, 40 anos no Brasil. A gente está assim dentro das festividades, mas também estamos nos organizando como movimento cultural, né, de transformação. Então, tudo isso que você está falando agora está sendo organizado, né? A gente está tendo a percepção, depois de muito tempo, porque até durante um grande período, o próprio Estado, por exemplo, a Ordem dos Músicos do Brasil, ela não reconhecia como um canto, né? Então, eu quando tirei minha carteirinha da Ordem dos Músicos, que precisava apresentar, eu tive que cantar outro estilo musical, porque o rap não era o estilo, né, que poderia cantar. Os DJs agora, há pouco tempo que os DJs têm essa possibilidade de serem reconhecidos como músicos, como profissionais. E é uma construção, né, que passa pela política. E nós já nascemos cantando, né? Eu digo, a primeira coisa que se faz é o bebê nasceu, tem que chorar. Tem que chorar. O que é o choro, né? Se não é o soltar, né, a voz, não é? É a palminha lá, aí você já tem. Porque essas são coisas que acontecem na vida, né? Que as pessoas não prestam atenção, mas que faz parte da nossa, não só criatividade, mas da nossa natureza. É tudo umas coisinhas. Por que a palmadinha? Né? E por que hoje a gente tem tanta coisa na palma da mão? Vamos lá, gente. Vamos na palma da mão. Quer dizer, a musicalidade corporal que eu te falei. Nós somos tudo isso. É impressionante. Quando nós falamos, tem gente que fala mais cantando, outros falam mais, né, como podemos dizer, arrepiando. É muito, muito legal, sabe? Gog, é muito legal. Eu queria que todo mundo pudesse chegar assim uns 150 anos. 150? 150 anos, porque depois disso também é câncer e enfado. Mas uns 150 anos, as pessoas chegando aos 150 anos, elas vão poder criar, dar continuidade, porque é uma continuidade que nós damos, né? Na vida do outro é continuidade, é só continuidade. É muito bonito ver como você não separa arte, cultura e política, né? É muito bonito. Queria saber um pouco a política. A senhora entrou na política ou a política a senhora foi induzida à política, a vida que te escolheu, assim, que te levou para a política?
Eu acho que a vida nem escolhe, ela te leva, ou você vai ou morre. Que é um negócio, né, muito da sobrevivência, né, de você viver num mundo de exclusão, entendeu? Já que o que acontece, né? Você tem que lutar pelo seu pão de cada dia, você tem que lutar pelo seu trabalho, você tem que lutar pelo reconhecimento, né? Você tem que lutar pelo o teu perfil, infelizmente, numa sociedade preconceituosa, né? Cada um de nós cria um estereótipos a partir do momento em que você você é livre, você não tem preconceito, você está bem com você mesmo, né? Mas tem aquelas pessoas que têm aqueles olhares, né? E a política tem um pouco disso, infelizmente, né? Política é uma questão de o poder. E como é uma questão de poder, você vai encontrar realmente uma grande disputa. E a política, né, no Brasil também fora do Brasil, ela foi muito, a questão do poder, ela está muito, assim, homem, branco, rico. Então, você foge desse perfil para você batalhar na política e para você ter esse espaço de reconhecimento, né? Como eu volto à questão da musicalidade do corpo, porque é uma coisa que eu vivi, né? As pessoas apanhavam, as pessoas iam presas, as pessoas eram condenadas, porque elas estavam na rua batendo na palma da mão, seja no terreiro, ou seja... Quando é que nós poderíamos pensar nessa questão dessa liberdade, né? Até ainda, entre aspas, dependendo da religiosidade, para o que você tem hoje, se não fosse pela política? Então, eu tive primeiro a minha política da bica d'água, porque não tinha saneamento na favela. Primeiro eu tive a minha política de escola, porque não tinha, naquele momento, a escola para todo mundo. Então, são momentos políticos que nós vivemos até nós chegarmos na questão de uma organização partidária. Aí você chega na organização partidária, você continua fazendo política, mas aí é um outro tipo de política, né? A legislativa, se você vai fazer as leis, né? Do executivo, as políticas públicas, e aí você vai. Mas se nós fôssemos realmente o ser humano pudesse entender, ele é um ser político. Desde que ele nasce, ele é um ser político. Ele já nasce numa classe social, ele já nasce na cor de uma pele, então ele tem uma raça, sabe? Ele já nasce num devido lugar. Então, essa coisa já nasceu. Você não escolheu. Né? Você vai ter agora que mudar suas condições, porque, graças a Deus, nós somos pessoas livres, né? E lutamos para cada vez mais que as pessoas tenham essa liberdade. Mas a política é um instrumento magnífico, né? Para mudanças. Algumas são temporárias, outras não, mas eu posso te dizer que foram as primeiras políticas feitas, né, na minha comunidade, né, que me levou a depois estar numa organização, na criação do partido político, depois do partido político, né, na possibilidade de você representar, porque também, às vezes, você fala, você é candidato. Não, você não tem sentido você sair para dizer eu sou candidato de você mesma. Você precisa ter uma causa, né? E aí você tem o que a gente chama de base, de sustentação daquela causa. E aí você você chega aqui, né? Eu estou diante de um outro poder, estou diante de um poder cultural. Estou aqui, Gog, estou aqui, Jaque, e está aqui a Benedita. Política, mas todos vocês estão fazendo política. Bené, você começa na assistência social, enfermagem, né, se forma. Isso parece que já foi um encontro também, né? Como a política teve que ir para a política, talvez até por necessidades, como você fala,
mas assistência social rima para mim com cuidado, sabe? Cuidar, né? Então, a gente percebe quando você passa a ficha no histórico dos políticos, né? Você não vê, sabe, as pessoas que tiveram essa passagem, essa caminhada, eles se enriqueceram e o poder econômico os leva àquilo, sabe? Talvez seja um dos problemas maiores dessas representatividades políticas que, para mim, a princípio não funcionam porque não representam eles mesmos, como você traz. Agora, você teve uma ascensão, para mim, assim, muito rápida, meteórica, né? No tempo, eu estou falando dos anos 70, para você já chegar vereadora, deputada constituinte. Eram anos de ouro ali, 88, quando surge o MNU, né, como nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, e também a primeira marcha das mulheres negras. E o impressionante é que ela estava o censor é tão louco que ela esteve com Lélia Gonzalez. Queria que ela contasse para nós desse tempo. Lélia assim. foi sua assessora, é isso? Foi. Lélia Gonzalez. Eu vi uma foto. Mas Vai falando que eu vou achar essa foto. Olha só, o cuidado é uma coisa que a gente aprende no quintal. Né? Eu falei de Dona Ovídia. O cuidado com as pessoas, o carinho com as pessoas, é que vai te levando a você ter também uma razão de viver, uma razão de estar e uma bandeira de luta, sem a qual seria impossível você chegar em algum lugar. Né? E essa questão da minha formação, eu primeiro aprendi tudo na Universidade da Vida. Depois de passar pela Universidade da Vida, ser PhD na Universidade da Vida, aí eu fui aprender o código do dominante. Eu fui para a universidade. Aí, na universidade, é evidente que ali eu pude ter uma bagagem que não era maior nem melhor do que a dos outros, mas uma experiência muito interessante para algumas coisas que não estavam escritas nos livros das universidades. Né? Então, é exatamente aí, com essas bandeiras, com essas demandas, que pude entrar na vida política e acumular. Né? Mas não foi uma coisa tão... É como o tempo para nós aqui, né? Ele passa rápido. Né? Dependendo do assunto agradável, ele passa rápido. Mas nessa questão da vida da gente, não é tão rápido assim. Não é. Eu tenho 81 anos, 41 anos dedicados à vida política. Né? A vida chamada da política, né, organizada e tudo. Então, passei por a criação de vários movimentos, como o MNU, né, a criação do MNU, né? Passei pelo Teatro do Oprimido, passei também pelo Teatro Negro, como tu Abdi. Quer dizer, eu fui vendo a história e fui conhecendo, né, nessa trajetória também de militância, as personalidades que estudavam a meu respeito, mas que ainda não me conheciam. E eu também, né, queria conhecer essas pessoas, essas personalidades. Então, foi exatamente essa luta, essa batalha, que me fez chegar até a nossa saudosa, querida, amada Lélia Gonzalez. Né? E Lélia Gonzalez era, sobretudo, uma intelectual militante, né, das causas. E como mulher negra, ela olhou assim, viu Benedita da Silva e disse, a gente precisa investir aqui, temos uma portinha aqui, vamos todo mundo correr ali, né, como foi o Abdias do Nascimento, né, e tantos outros que vieram, Caó também, né, mas uma mulher negra estava chegando no pedaço. Então, era preciso que nós tivéssemos também uma base de sustentação para esse mundo político. E a gente, quando tem orientação, graças a Deus, quando você tem uma bandeira de luta, graças a Deus, você não se desvia, porque você tem uma luta constante. A Lélia Gonzalez foi muito importante nessa formação
né, de caráter político, de disputa política, de saber o que quer. Às vezes as pessoas, antes, é um desânimo, porque as pessoas... lá vem esse negócio de mulher negra de favela, sabe? O parlamento é outra coisa, sabe? O parlamento Não, eu digo o quê? Eu estou defendendo a maioria da população brasileira, a mais miserável, a mais desprezada, a mais coisas. Vocês vêm aqui querer me convencer que eu tenho que, sabe... Não, eu estou nessa minha social, combate ao racismo, no direito da mulher, e vamos ver a nossa juventude, a nossa criançada, vamos falar da nossa cultura, né? Vamos falar daquilo que realmente te dá motivo para você viver. Então, eu tenho, assim, é um luxo para mim ter tido Lélia Gonzalez, né? Um luxo, é luxo. Sabe que olha aqui, olha, o pessoal de casa não vai ver, depois pode talvez mostrar na edição, vou mostrar para o blog. Olha essa foto. O que não deve ser seu álbum de foto? A gente tinha que fazer uma exposição. Depois eu vi uma foto da senhora com Mandela. Também gente, maravilhosa. Aqui nós estávamos na África do Sul. Na África do Sul. Essa foto Com você e Lélia. Eu e Lélia, nós estávamos na África do Sul, isso aqui. E outra coisa, 2 ícones de moda, você viu a... Pois é. Você viu o visu das duas nessa foto? Ai, meu Deus, Lélia querida. 80, isso foi 70 e pouco. 80. Foi... Porque Lélia partiu quando? 80? Foi antes dos anos 80, não foi? Não tenho certeza agora. Não, foi antes dos anos 80, não, que é isso. Finalzinho, não, foi final de uma década. A Lélia foi constituinte. Foi final de uma década. Foi final dos anos 90. Ela foi candidata e tudo. Final dos anos 80, desculpe. E ela teve ela me orientou. Foi 94. Muito. 94, desculpe. A Lélia teve comigo na disputa para prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, em 92. Ela teve comigo na questão do Senado, da Constituinte, da prefeitura, sabe? Ela esteve bem presente, né? Lélia foi muito presente. Depois também na luta do movimento negro, que a gente também tem que falar as nossas coisas, as nossas verdades, né? Das dificuldades de você aceitar, porque eu fui eleita, né, quando a maioria me conhecia, porque eu me conhecia era o pessoal de favela, né? Mas eles me conheceram com esse slogan, mulher negra favelada. Sem um conto nem fada, sem eira nem beira, descendo e subindo a ladeira, chapéu mangueira, sol, céu, luz, estrelas. Pois é. Nada está como poeta, né? Nada como estar com poeta. E assim, Gog, eu depois fui sendo reconhecida por chamado movimento negro organizado, porque antes, né, achavam que eu representava mais a favela, né? Mas o couro que comia no meu lombo era por conta da cor da minha pele, por conta de eu ser mulher negra da favela. Não era por conta de outra coisa. E essa neguinha aqui não pode chegar até lá. Então, nós juntamos as lutas, né? Os que lutam contra a escravidão, contra esse trabalho escravo. Cheguei com o meu projeto, meu primeiro projeto, tanto na Câmara de Vereadoras quanto na Constituinte, foi o projeto de quê? Das trabalhadoras domésticas, as mulheres negras. E Lélia esteve muito presente nessas discussões. Eu queria te ouvir mais sobre esse processo da PEC das domésticas. Assim, que fichas que caíram nesse processo de relatoria? Que fichas que caíram nesse processo sobre o Brasil, sobre a... Claro que a senhora já tinha um acúmulo em relação a isso, foi uma pessoa determinante nessa pauta da PEC das domésticas, mas eu queria... Olha, desde o quarto de despejo, que se vinha pensando muito, né?
eu já disse que eu era intelectual da Universidade da Vida. Então, né, eu fui trabalhadora doméstica, sei muito bem, numa época, né, as coisas como eram, e sempre tive dentro de mim essa coisa. Nunca me conformei com a história de trabalhadora doméstica, né? De não ser reconhecida e essa coisa toda. Então, eu cresci com isso, né? Fez parte da minha vida. E quando eu tive a oportunidade de estar vereadora, né? Eu dialoguei muito com os trabalhadores domésticos. A gente estava indo naquela época de tentar organizar as trabalhadoras domésticas nas associações, né? Depois vieram as comunidades eclesiais de base, a gente começou a criar núcleos aí de associação. Nós começamos a trabalhar a organização, né? Para que tivéssemos o sindicato. Isso foi lá atrás. Então, foi exatamente por isso, né, que eu fui abrindo cada vez mais e fui me aproximando cada vez mais das minhas iguais e conseguimos, né, na Assembleia Nacional Constituinte, apesar de falarem que não, nós conseguimos, né, colocar ali uma porta, foi uma portinha para que a gente pudesse trabalhar melhor. Encontramos grande dificuldade, porque, na verdade, né, a sociedade, a cultura brasileira, na relação de Casagrande e Senzala. Né? E ali, quem estavam ali, majoritariamente ali naquele lugar? Qual era a outra doméstica que estava ali, no meio daquela multidão? Né? Então, era preciso que a gente tivesse base. E as trabalhadoras domésticas foram fantásticas, do Brasil inteiro, colaboraram muito, com muito sacrifício, às vezes sem lugar até para dormir, tudo para acompanhar. Né? E o movimento negro também foi muito importante, né? Porque subsidiava ali na questão dos argumentos, né? Das pesquisas, de como a gente poderia ajudar, até que nós conseguimos introduzir na Constituição brasileira, quando nada lhe ficou reconhecido que existia uma categoria de trabalhadoras. Agora vamos trabalhar os seus direitos. 20 anos depois, né? 20 anos depois da Constituinte, é que a gente consegue regulamentar no governo da Dilma Rousseff, né, essa questão do trabalho doméstico. E infelizmente, né, ainda tivemos muita dificuldade para que a trabalhadora doméstica tivesse os mesmos direitos dos demais trabalhadores, porque ainda existia uma resistência cultural, né? Pessoa da minha família, da minha casa, criada ali com meus filhos. Então, as pessoas sem direito, né? Hoje, nem meus bisnetos querem aceitar uma relação dessa. Olha, minha bisavó, e então eu vou aqui nessa situação. Então, é importante, e foi importante para a minha vida, marcou profundamente, me senti inteiramente. Se naquele momento eu tivesse deixado de estar deputada federal, para mim eu ficaria, porque era o meu sonho de consumo, era isso. Mas eu fui um pouquinho adiante também, na luta, agora mais recentemente, do piso salarial, que foi uma coisa que eu tinha colocado lá atrás também, da enfermagem. As coisas vão acontecendo na vida da gente, né? A outra questão também que eu defendi era políticas de cotas, das ações afirmativas. Então, está acontecendo, né? Desde Lula, aliás, aconteceu a primeira universidade, foi a UERJ, no Rio de Janeiro, Benedita da Silva, governadora do estado, sancionou lá a primeira política de cotas raciais e sociais da universidade. Então, são essas coisas que você acumula, entende? Essas coisas que você precisa que as pessoas deem
com continuidade. A importância da senhora estar ali, né? Que você está ali. De repente, se não estava até hoje, não tinha aprovado determinadas coisas, né? A gente precisa estar nesses espaços mesmo. Transformar o 20 de novembro em Dia Nacional da Consciência Negra, colocar Zumbi dos Palmares no panteão dos heróis e das heroínas nacionais. Tudo tem sua dificuldade, né? Nesse campo político que você fala, né, o Bené? Mas é importante, né? Nós vamos fazendo, porque as pessoas falam muito do futuro. Eu digo, não acredito no futuro sem presente, gente. Então é aqui e agora, né? Para que você tenha futuro. Você pode nem desfrutar desse futuro, mas você vai ter toda uma geração. Quer dizer, como eu digo, começando lá em 1982, se eu fosse escrever sobre isso, eu levaria um tempão enorme escrevendo como as coisas aconteceram, não só aquilo que a gente possa. Nós tivemos uma derrocadazinha, porque tivemos um retrocesso, mas as coisas foram gradativamente chegando, né? Essas coisas que estimularam o outro. Eu nunca pensei que eu fosse. Eu pensei, digo, meu Deus do céu, eu vou parar de estar nessa disputa eleitoral, será que vai ficar sempre Benedita, 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 não vão aparecer outras Beneditas? Então, a gente já está num estágio muito da participação da população negra, tanto das mulheres como os homens, mais nós, evidente. Nós somos mais ousadas, nós vamos mais para cima, e nós estamos vendo o nosso povo está ocupando esses lugares políticos, né? Mas foi muito difícil também, né, ocupar numa sociedade dessa. Até hoje, ainda o nosso debate é difícil, né? E tudo nosso ainda não é por nós, não, mas você tem mais dificuldade, né? E a Comissão de Cultura, né, ela foi, né, principalmente nesses anos aí que você falou que foram conturbados os últimos, a gente traz, né, essa discussão da Lei Aldir Blanc, né, que você é persona principal, talvez, essa articulação. E foi muito importante para o meio cultural, né, que transcende né, até a nossa arte e cultura negras, mas trazem, né, para vários hemisférios. Cultura, né? Cultura. E alcançou também bastante a cultura negra, até porque foi a Lei Aldir Blanc I, ela foi uma lei que era da cultura. E sendo da cultura, nós, né, tivemos ali, claro, tivemos ali, muita gente pôde colocar o seu trabalho, né, de todas por exemplo, da música, né, do teatro, do cinema, do audiovisual, né, e outras atividades que nós vimos, e até foi um momento de você apresentar para o Brasil o que o Brasil tinha de cultura, que as pessoas estão fazendo, não é? Ninguém está inventando. Está lá, elas existem, só que é preciso que a gente não só dê visibilidade, como suporte. E a Lei Aldir Blanc, ela conseguiu, né? Lá, o menino do passinho da esquina da rua dele, né, com Bumba Meu Boi do outro lado, com as rendeiras de uma outra, quer dizer, cada um tocando o seu instrumento. Eu acho que a Lei Aldir Blanc foi muito importante e vai continuar sendo importante, porque ela estimulou, ela acumulou. Hoje nós temos realmente recursos para investimentos, não é? E o que a gente precisa agora é tirar um pouco essa burocracia que acabaram criando quando tivemos esse retrocesso, um retrocesso que acabou retirando não só os recursos, mas deixando de executar as políticas. Então, hoje nós temos governo que é sensível, nós retomamos o Ministério da Cultura, e isso é importante, temos orçamento para a cultura, então agora realmente dinamizar um pouco as nossas atividades. Para além da Aldir Blanc, nós temos a Lei Paulo Gustavo também. A Paulo Gustavo você falasse também. para nós um pouco, você também está à frente dessa arquitetura, que é o Sistema Nacional de Cultura, né, que é muito importante, né, montar toda essa estrutura nacionalmente, e isso, os municípios. O Fundo Nacional da Cultura, o repasse, né,
fundo a fundo, que é uma coisa muito importante para chegar lá na ponta, né? É o que o governo brasileiro deseja, realmente que chegue na ponta, né? Que todos nós possamos desenvolver essa cultura rica brasileira e que nós devemos preservar. Eu estava no outro dia num grande debate falando sobre isso, Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, e a Lei Aldir Blanc II, né? Que é ter esses recursos permanentes, que é o Fundo Nacional da Cultura, e o Fundo Nacional da Cultura está sendo colocado para fomento da cultura, né, desenvolvimento da cultura. Né? Nós precisamos disputar a tela, nós precisamos dar visibilidade. Por exemplo, são iniciativas que não são consideradas, tem que ter um reconhecimento realmente dessa cultura plural, diversa, rica que o país tem. Tem que ter suporte para isso, para que a gente possa ter um futuro. Eu acho um futuro que não é só o que eu digo sempre para as pessoas. Gente, cultura é uma coisa muito revolucionária. Às vezes você, num papo, você não consegue levar uma pessoa a uma reflexão. Mas com a cultura você leva a pessoa, porque você trabalha o território dela. Você trabalha a raiz dela com a cultura. E a cultura também é de rendimento. Olha, nós somos mais de 3% do PIB brasileiro. A cultura. Então, a cultura não traz prejuízo, pelo contrário. A cultura é lucrativa dos dois pontos de vista. Né? Do ponto de vista financeiro, da empregabilidade, mas também do ponto de vista do resgate cultural. Né? Você tem uma cultura, né, da qual ela ajuda a projetar, né, a sua nação. Através dessa cultura você se identifica. É por isso que estamos aqui, né? Frutos disso. Eu queria voltar um pouco quando a senhora fala na questão da Aldir Blanc, da burocracia, né? Eu queria falar de desburocratização e revolução. E a senhora é uma das autoras do PL, que vai trazer muita desburocratização, acho que uma revolução do fomento. Queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre isso. Sim. Acompanhei um pouco com a doutora Clarice Calisto. Uhum. E acho que vai ser assim, um divisor de águas em relação a acesso, desburocratização. Né? Vai até porque essa desburocratização ela faz parte também da ponta, como eu digo. Você precisa ter uma prefeitura que ela tenha um mínimo de indicativo. Né? Na Lei Aldir Blanc, nós fomos criando o seguinte: os repasses dos recursos eles eram para os municípios, mas o município tinha que ter alguma referência com a cultura. Então, foi muito bom porque as prefeituras começaram a criar. Se você não tinha uma secretaria da cultura, você tinha que ter uma coordenadoria da cultura. Por conseguinte, você ia ter que ter gestor cultural ali naquela questão, para ver os projetos, para poder você dar andamento. Então, essas questões são questões que não tínhamos tratado antes. Nós tínhamos aí a cultura, tudo bem, mas na hora do repasse, você precisa regularizar essa situação. Então, por isso, o Fundo Nacional, ele dá essas condições. E de você qualificar também lá na ponta, né, o gestor para a cultura. Agora que o governo tem, por exemplo, o projeto que são dos territórios, né, e que você precisa trabalhar o seu núcleo lá. No seu território, você vai trabalhar o seu núcleo para que chegue recursos lá desburocratizados, né? Com fiscalização, é claro, mas desburocratizado, para que não haja um acúmulo, seja no Sudeste, de recursos colocados, e não tenha para o Nordeste. Então, é preciso que a gente tenha essa facilidade.
e criar as condições para tal. Na Lei Aldir Blanc, nós criamos, por conta dos secretários, reunimos os secretários do Brasil inteiro, foi uma assembleia permanente, e nessa assembleia permanente, né, ali eles foram dando os subsídios necessários para que a gente pudesse garantir que os municípios recebessem o recurso e que fossem repassados. Mas também, agora, estamos cuidando das inadimplências, estamos cuidando também com a questão do tribunal, né, que alguns recursos deixaram de ser repassados por inadimplências. Todas essas questões, a Lei Aldir Blanc não trata só do repasse, né? Aldir Blanc, Paulo Gustavo, é de como você vai fazer, e não tem outro método senão pelo Fundo Nacional da Cultura. Essa comissão de cultura, eu acho que ela é memorável, foi memorável de vários aspectos, né? Primeiro, quando a senhora fala que em algum momento a senhora pensou, só eu que vou, Benedita, Benedita, Benedita de novo, né? O tanto de tempo que demorou depois da senhora ser a primeira, o tanto de tempo que demorou para ser a segunda. E aí, quando a gente está ali na comissão de cultura, vê a senhora junto com a Áurea Carolina, Talírio Petroni, a gente via aquela irmandade de mulheres pretas assim tão aguerridas, e em algum momento eu olhava para vocês e pensava que seria da gente se vocês não tivessem ali naquele momento tão difícil, tão duro para a cultura brasileira, né? Como que foi esse momento de ter pares ali na Câmara? Quer dizer, não foi tão interessante porque a gente sofreu muito, né? Mas, por um outro lado, né, nós, na verdade, quando eles acabaram com o Ministério da Cultura, a comissão ela teve um papel muito idêntico, porque foi através da Comissão de Cultura que a gente fez as audiências públicas, que a gente dialogou com o mundo cultural, né, foi ali que a gente formulou e elaborou as leis para que a gente pudesse estar ali no Congresso envolvendo todos os partidos que apoiam a cultura, né, que nós pudéssemos estar ali. Esse foi para nós a grande chave naquele momento, ali de nós termos o Partido da Cultura, porque era pauleira, né, a disputa era terrível, né? Então, nós criamos ali o Partido da Cultura. Eu digo, gente, vamos criar aqui o Partido da Cultura e nós vamos, né, colocar para os nossos estados se nós estamos ou não com a cultura brasileira, né? E fomos caminhando com estratégia política também e com esse respaldo enorme que nós tivemos, né? Porque os secretários, sabe, as coordenadorias, eles funcionaram mesmo, nos deram, sabe, régua e compasso para a gente poder manter ali esse debate. Puxa. Bené, você viu ali, passou, né, morte de Getúlio Vargas, nascimento de Brasília, ditadura militar, constituinte, redemocratização do país, primeiro presidente operário eleito, ministra de Estado, JK também, né, do seu convívio, Desmond Tutu, Nelson Mandela, Lélia Gonzalez, estou falando de alguns, né, poucos assim. Quando você diz assim, um grito de liberdade, é um samba-enredo disso tudo? Olha, você que vai me dizer se vale um samba-enredo. Vai, dá um samba-enredo. Dá um samba-enredo. Você é samba-enredo, né? Você né? diz que não canta, mas você canta, você é samba-enredo. Não. É interessante que desculpa, eu gosto muito de cantar, né, em casa, né? Você vai cantar pra gente um pouquinho? Não, vou cantar não. Imagina. Vou cantar não, Gog. Mas eu gosto muito de música. Gosto muito de MPB, música popular brasileira, gosto de estar vendo as novidades que chegam, né? E lá em casa é um misto, sabe?
É um que gosta de escola de samba, o outro que gosta de hip hop, outro que gosta outro que gosta de coisa nenhuma, outro que gosta de gospel, que é o meu caso, gosto também. Então eu gosto muito de cantar. E eu vejo na música, né, uma coisa muito interessante, muito interessante. Primeiro, né, eu já fiz algumas provas, testes, vestibulares, né, cantando um samba. E naquela época não era doutores que faziam composições, não. Era uma inspiração pura, né? Aquela história, ninguém faz samba só porque prefere, né? Coisa nenhuma no mundo interfere, é o poder da criação mesmo, né? Então, eu gosto de estar vendo essas coisas, de estar ouvindo essas coisas. Então, eu gosto muito de MPB. Como eu te falei, né, a gente tem em casa essa riqueza, essa pluralidade, de que um gosta de uma coisa e tu gosta de outra. Então, a gente tem também uma diversidade enorme, né? Para a gente estar ali ouvindo, selecionando, colocando. Você já viu essas batidas de escola de samba? Né? Porque eu venho lá de trás, né? Dessas escolas de samba, e o que você produz hoje é uma coisa muito, muito rica. Eu fiquei apreciando, porque das escolas de samba tudo é ótimo, tudo é uma maravilha. Mas a bateria, que é a orquestra, e o casal, porta-estandarte, para mim, é o auge da coisa, né? Porque eles interagem e interagem lá com a orquestra. E eu fico muito curiosa, que é o seguinte, aí eu vejo assim, deu 10, deu 9, para a bateria 10. tal, aí a outra deu 7. Eu digo, gente, quem está julgando isso aí? Como é que você pode julgar ritmos diferentes? Porque se é uma característica, você ouve lá, eu digo, vem Salgueiro, que é o que eu apoio. Salgueiro? Aí vem Mangueira. Você sabe pela batida dele. Aí você senta lá, né? Um cara estudioso, estudou música, estudou não sei o quê, mas essa orquestra ainda tá para nascer. Quem pode chegar lá e fazer o julgamento dela? Porque cada uma tem uma batida diferente. Um tem mais tarol, outro tem mais surdo, outro tem mais tamborim, outro tem mais não sei o quê. Como é que você julga esse negócio ali, né? A mesma coisa como é que você julga aí um rap, um hip hop? Como é que você julga isso? O cara tá ali, daqui a pouco vocês começam a falar, olha para cara um do outro e começa a falar e vai falando. Quem é que julga isso? Me diga. Você acha que tem alguém que possa julgar isso? Juiz de batalha. Sim. Juiz de batalha. No rap, durante muito tempo, né, a gente gravava aqueles discos com 8, 10, 12 faixas. Aí a gente ia entregar na rádio, aí o diretor falava, essa aqui é a música de trabalho. Eu falei, pô, mas não é essa. Todas são de trabalho, né? Todas. Então as pessoas reduzem. Em relação às escolas de samba, por exemplo, um samba enredo, ele envolve toda a comunidade, a bateria, a orquestra. Então, não é só uma nota naquilo. Mas agora quero saber de você, nós queremos saber, Jaque, como é que foi ser homenageada na Sapucaí? Porque tudo isso veio para você, Bené. E tem uma paixão aí por carnaval, a gente viu agora na fala, né? Não, é porque eu nasci no morro, né? Quem nasce no morro, né? E conhece como foi a luta também de todas as escolas de samba para serem reconhecidas, né? Foi um trabalho muito grande, né? Hoje tá tudo bem, tem até o sambódromo em tudo quanto é lugar, né? São Paulo, Minas Gerais, é por aí, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho uma história de vida outra, né? Que eu não estou contando todo dia, né? Por que essas coisas me influenciaram? Porque que eu, ouvindo uma escola de samba,
me emocionava e tudo. E mesmo evangélica, não vou para o carnaval, não brinco carnaval nem nada, mas as pessoas continuaram a ter, por mim, uma consideração. E um dia o dono da escola de samba me chamou e falou assim, eu quero te homenagear, você, o Pelé, e o Mandela. E simplesmente eu digo, apenas. Mas eu não vou no desfile, eu não vou no carnaval. Mas, gente, mas como é que vai ser isso? Aí eu falei para ele disse, não, mas a gente quer te homenagear. Você deixa? Eu digo, eu sou madura, porque dizem que quando vão homenagear ou algumas personalidades, elas têm que colaborar com a escola, ajudar a escola, montar. Eu digo, gente, eu só posso chamar o povo para ir para lá. A única coisa que eu posso fazer. E foi gente do Brasil inteiro sair na Caprichosa de Pilares. Gente do Brasil inteiro saiu na Caprichosa de Pilares. E os 3 não compareceram, evidente. Eu, Pelé e Mandela. Mas foi uma coisa muito linda, porque o Brasil foi, não tanto pela Benedita, mas figura do Pelé e a figura também do Mandela foi. Mas depois eu tive outras homenagens, como não foram de escolas, da Sapucaí, né? Não apareceram tanto. É aquela história, tem que estar, né? A lei tem que estar ali para divulgar todas elas. Mas tem mais homenagens também à ONU, né? A ONU. E aí eu tive, nessa minha trajetória, né? Desses 41 anos de vida pública, eu tive algumas homenagens, né? Eu digo sempre para Deus, bênção imerecida, porque, né, tem tanta gente aí fazendo coisas iguais ou melhores no anonimato, né? Eu agradeço muito de ter aí vocês que divulgam, né? Mas é uma emoção grande você ver assim as pessoas, né, chegarem, te homenagear, porque ninguém acredita que a gente tenha também que a gente seja tiete, né? Acha sempre que a gente está aqui, mas eu sou tiete, então eu gosto de homenagear também as pessoas, sabe? Falar sobre elas, né? Você, por exemplo. Aí, você, por exemplo, o seu trabalho, né? Esse trabalho que você está fazendo é muito bom, está divulgando as coisas, né? Eu estou agora trabalhando, Gog, também pelo um mundo gospel. E o mundo gospel ele tem se envolvido também nos ritmos, né? Você tem que as pessoas também precisam conhecer, né? O rap, o hip hop dessa juventude, né? Que também está produzindo, mas é uma produção mais interna, né? Uma produção mais interna, mas que vem de vocês, entendeu? De fora para dentro. Não é um negócio de dentro para fora, né? E que tem dialogado mais com a igreja. É um viés cultural do qual a nossa juventude tem dialogado, né? Além das músicas tradicionais, né? Dos corais tradicionais, então você vai encontrar lá uma batidinha, você tem um rapzinho, um hip hop santo, que a gente fala lá, só no hip hop santo lá, você tem isso. Quer dizer, isso tudo é influência cultural, isso é muito forte. Ninguém tira das pessoas essa coisa. A música negra americana ela tem muita influência da música gospel, né? Sim. Então, isso é um retrato histórico, que não tem nada a ver, gente, com religião, mas com o impacto, né, o Godspell, da fala, a partir do que a pessoa acredita. E agora, no Brasil, como você falou, a gente acabou chegando da rua para dentro, né? E tem um trabalho também que a gente sabe que, quando a gente fala no rap gospel brasileiro, a gente tem mais abrangência dos evangélicos nesse grupo.
E foi feito um trabalho assim durante muito tempo nas cadeias, sabe, no sistema prisional, e isso tem um impacto quando a pessoa sai. Então a gente hoje conversa, muita gente do movimento negro, a gente conversa, o rap é música preta, é música africana, diaspórica africana, mas nada impede que as outras pessoas, né, de até outros credos possam fazer parte desse clã, desde que elas entendam, né, que não seja simplesmente uma apropriação dessa música. Agora a gente só pede assim, que respeite também, né, a nossa caminhada, porque tem muito desrespeito por parte de muita gente, principalmente com as religiões de matriz africana. Você falou, né, o sincretismo é uma coisa que surgiu lá, mas que hoje está muito mais distante do diálogo das pessoas. Então o rap que tanto contribuiu, o rap que tanto contribui, o hip hop que tanto vai contribuir ainda, a gente sabe que a gente pode ter uma relação de mais respeito, né, de ambas as partes, vindo de todas as partes. Mas isso é muito importante, até porque você não tem que... Eu faço uma brincadeira assim, olha, todo mundo tem uma religião. Até mesmo os que dizem ateu, ele é uma religião. A religião dele é eu sou ateu. Então, essa pluralidade também ela faz parte da cultura da gente. Então, a gente tem que se respeitar, né? Tem que se respeitar realmente. Nós estamos trabalhando um projeto agora que é sobre exatamente essa questão dos terreiros, né? De quebrar os terreiros, de não respeitar, porque religião é religião, né? Estado é Estado, religião é religião, então, portanto, né, nós temos que respeitar a organização da população, porque isso se chama uma organização, né? Eu tenho a minha, você tem a sua, ela tem a dela, cada um temos a nossa, vamos viver todo mundo juntos e cada um em comunhão, no sentido de respeitar uma liberdade das outras. Aliás, porque uma começa, né, quando a outra termina. Então, o trabalho que a gente tem feito, tanto nessa área cultural, porque eu entendo essa questão da religiosidade, faz parte da alma da gente, não tem como, as pessoas têm a sua fé e a gente tem que respeitar a fé, né? Eu sou muito assim, eu respeito o sagrado dos outros porque que respeitem o meu. Né? Se você não respeita o meu, eu não vou respeitar o seu. Então, não pode ser isso. Então, é muito importante, a cultura tem um papel importante nisso aí. Eu, no outro dia, eu tenho brigado para a questão do gospel exatamente por isso. Porque eu tenho colocado, gente, nós temos músicas sacras das religiões, músicas sacras das religiões. Então, eu não posso ignorá-las. Nós temos artes sacras das religiões, eu não posso ignorar, que são os sagrados, que são colocados, tombamentos, coisas históricas. Você tem que ter abrangência naquilo que você quer deixar como legado e patrimônio para a coisa. A gente não tem uma só cultura, eu não tenho só uma forma de me organizar religiosamente. Então, é importante que o que o governo tem pensado, e eu tenho acompanhado lá, não acompanho só da minha crença, né? Mas acompanho da crença dos outros, até porque eu fui constituinte, né? E na Constituinte eu estava lá para defender a Umbanda, o Candomblé, a coisa, todo mundo. Era a liberdade religiosa e que foi garantida na Constituinte. Então, a gente não pode fazer nada diferente disso, né? Dessa liberdade, nada diferente disso. E cada um se converta para o lado que quiser se converter, mas a gente tem que garantir essa pluralidade, até porque ela faz parte da cultura. A Mãe Baiana é uma grande expressão nossa, uma pessoa que nos inspira bastante. E quando fala disso, eu lembro dessa atuação de mulheres negras nesse campo, né? Então, que a religião, que o credo seja algo realmente laico para o Estado, que o Estado perceba que quando política e religião se juntam, né, para montar bancadas, isso é uma barca furada, na realidade, né? Não é uma bancada, é uma barca furada. Eu acho que, da forma que você coloca, né, para que todos possam ter suas possibilidades,
a forma mais sábia, né? E de convivência também, porque senão a gente resume tudo numa palavra muito triste que chama-se intolerância. Tá bom? Exatamente. Viu, Bené? Nós já estamos quase no final aqui do GOG, do PodGOG, GOG já aqui na cena, entrevistando essa querida. Mas antes a gente queria saber da Bisa. Eu queria saber da Bisa. Tu falou que tem bisneto, eu quero saber da Bisa, Bené. A feijoada. A feijoada, A tem umas Bisa- coisas aí. A Bisa se derrete tudo. Vocês não têm ideia na vida, né? Espero que vocês tenham uma experiência dessa na vida, porque é uma coisa demais. Sabe, eu acho que eu sou uma mulher muito feliz, graças a Deus, feliz e vitoriosa. E Deus vai me dando assim umas coisas tão interessantes para o meu momento espiritual, de verdade espiritual. Porque eu tive meus netos, tenho meus netos, sempre tive uma relação maravilhosa com meus netos, netos para mim filhos, mas bisnetos, gente... aí não tem. Eu já abandonei os netos, né? Eita, vai dar problema. Os netos, agora eu já estou com os bisnetos, mas é a coisa mais emocionante da minha vida, gente. De verdade, me emociona. Eu tenho uns netos maravilhosos, eles trazem os filhos para mim ver, vão ver a Bisa. Conversar com a Bisa, meus netos perguntam qual é o seu projeto, qual é o seu programa, gente. Olha, você ter uma família assim é uma bênção. É uma bênção porque, cá para nós, o mundo de hoje é muito moderno demais para uma pessoa da minha idade, né, gente? E você ter ainda, né, perto de você, né, os que sentam na mesa, né, que te dá atenção, que te aconselha, que pede conselho, sabe? Que senta com você para conversar. Gente, também é uma responsabilidade muito grande que eu tenho, viu? Porque a primeira coisa que a gente deva ter, me perdoe o mundo, é a responsabilidade com a família da gente. A gente não pode ser irresponsável com a família da gente. E a minha família é uma família muito bacana, muito, 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 muito mesmo. Então, essa avó é uma avó mãe, é uma avó... é uma bisavó mãe, sabe? Porque eu acompanho tudo deles, sabe? Acho que é o meu tesouro, é o tesouro que Deus me deu, né? E uma outra coisa que vocês não perguntaram, mas eu gosto de falar, é da minha vida, eu posso falar, né? São os maridos que eu tive. Bora! Os maridos que eu tive, né? Eu estou no meu 3º casamento, eu fiquei viúva 2 vezes, e o Pitanga é a próxima vítima. Pitanga. Não, brincadeira, né? Então, e é uma coisa incrível, né? Porque eu só tenho filhos do meu 1º casamento. O meu 2º casamento, eu casei com quem tinha filhos, e eu com os meus. E o meu 3º casamento também, o Pitanga com os filhos deles, e eu com os meus. E a gente tem uma família de verdade. É um respeito, sabe? A mãe da Camila, do Rocco, a Vera, a gente se respeita, sabe? A gente é companheira. Os meus filhos, minha filha, agora que só tenho uma filha, a minha filha, meus netos, tudo é uma relação assim de família, sabe? Que a gente se reúne e a gente está ali. E isso é uma maravilha. São 30 anos e eu agradeço muito também a paciência do Pitanga, né? Com essa mulher que não fica em casa, que cozinha uma vez por ano, que vai para lá e vai para cá, mas que tem um companheirão, e a união da nossa família. É muito bacana. Os meus netos são netos do Pitanga, meus bisnetos são bisnetos do Pitanga. Ele chega lá, biso, e é a mesma coisa, o mesmo tratamento, o mesmo carinho, assim também, né, com as netas dele, porque o Pitanga só tem mulherada na vida dele, né? As netas dele. Então, isso faz com que eu me sinta cada vez mais forte,
que eu tenha vontade de lutar, que eu tenha vontade de prosseguir, né? E a gente faz as coisas desse jeito, porque eu quero ver os meus bisnetos e meus netos, sabe? Eu procuro fazer algo que eles possam encontrar alguma referência e que transfira para a criação dos filhos deles. Eu sou essa bisavó. Nossa, se depender Quem não emocionou, não tá vivo. Dessa longevidade sua, porque sabe, fala a idade, mas a pessoa, né? Eu acho que você vai ser tataravó, né? Eu acho que vai ter os tataranetos aí, viu, querida? Já tem, né? Até simbolicamente, né? Eu não estou pensando muito nisso, não, mas eu acho que eu já recebi muito. Assim como não passou pela minha cabeça de eu estar aqui nesse momento, nas condições que estou, também não passou pela minha cabeça que eu fosse ver netos. Imagine bisnetos, gente. Eu estou feliz demais, né? Pois é, aproveitando que a gente está falando de coisas boas, falamos do Pitanga, e o Pitanga é o homem do chapéu, eu tento imitar, a gente até... Você está lindo, tá lindo. Pois é, mas o Pitanga é o parceiro do sorriso. Eu estava contando até para você há pouco, né, que eu encontrei Pitanga lá em Bonito, no festival, e foi muito interessante a forma que ele chega tomando espaço, né, com aquele sorriso. Ele também é de escola de samba também, aquele ali é um mestre. Ele mangueirense doente. Então né, tem uma disputinha aí, né? E agora a gente tem um quadro que combina muito com ele, que é o quadro do chapéu. Já que pega o chapéu, traz o chapéu para nós. É bem rapidinho, você contar umas histórias poucas para nós aqui, tá bom? Já que conta para ela. Bené, vou abrir o chapéu e aí tu vai tirar um papelzinho e ler pra gente. E aí vai falar gente, rapidamente o que vier na tua cabeça. Vocês vão botar aqui. A gente não vai te encrencar. Democracia. Eita. Puxa, é o que nós estamos batalhando, né, para que não fragilizem a nossa democracia, para que a gente possa cada dia mais trabalhar para essa convivência plural, de soberania nacional, que isso é muito importante, e nós temos que defender a nossa democracia. Defender a nossa democracia é a demonstração do nosso gesto de brasilidade. Nós não podemos concordar com golpe, nós não podemos concordar com cassação, nós não podemos concordar com fake news, nós temos que estar, né, para que a nossa democracia seja sólida. E não há democracia onde tem racismo, onde tem desigualdade. Então, nós precisamos de liberdade para o povo brasileiro e desenvolvimento. Mais um. São 3. Ah, meu Deus, são 3? Mais um. Gente, não complique, hein? Pensei que eu já tinha falado tudo. Democracia. Espiritualidade. Eita. Paira aqui no Pod-Gog. Olha, Gog, eu penso que nós estamos, nesse momento, vivendo a nossa espiritualidade. Nós estamos compartilhando. Um compartilhamento de alma, de carinho, de amor. Essa é a nossa espiritualidade, sabe? Estamos todos aqui reunidos e falando de tudo, não falando de todos, mas falando de tudo. E, para mim, é um santuário. Espiritualidade é um santuário impenetrável, da qual todos nós devemos ter a nossa espiritualidade, respeitando a espiritualidade do outro. E sem ela é impossível você amar. Eita. A última. Mais uma, Bené. Embaralhando bem ela. Luta, meu Deus. Nós ainda temos muito que lutar. Nós conseguimos mudar alguma coisa. Tivemos um resultado eleitoral fantástico, mas as assombrações ainda estão por aí. Como nós não temos medo de assombração, nós vamos continuar
lutando, continuar lutando pela liberdade, continuar lutando pela democracia, continuar lutando pelo desenvolvimento, combate ao racismo, essa violência contra as mulheres. Nós vamos continuar lutando para que a nossa juventude negra viva. A gente vai continuar lutando para ser quem somos. Obrigada por tudo. Poxa, Bené, que satisfação te ouvir dessa forma tão intensa. Muito obrigado, a gente agradece toda a equipe do PodGog que está aqui, que estava emocionada desde o princípio, com a expectativa. Ela vem, ela veio. Coloca o punho aqui, Bené. Vem, Jaque. Meu Deus do céu. Para a gente fortalecer mais ou menos, é uma tríade. Gente, é um momento super importante do PodGog, de empoderamento, de ancestralidade, Bené, eu acho que essa luta também é contra esse luto, né? O luto também mental. A gente tem que trabalhar muito a nossa saúde mental. E o PodGog se propõe a ser um grão nessa grande estrada, nessa grande construção, nesse grande trigo que a gente quer alimentar as pessoas no Brasil, tá bom? Gente, para você que está aí do outro lado da telinha assistindo, divulga, porque é muito importante ouvir Bené, Benedita da Silva. A Dita chegou, já vai embora, mas ela sempre vai estar com a gente. @PodGog, chega com nós. Bené, depois de nós, é nós de novo. Gog novo. Pode, Gog? Pode, Jaque? Pode. Podemos. Alô, entregador, entregadora, aqui quem fala é o Gog, o poeta do rap nacional Trago Boas Notícias. O iFood, que é parceiro aqui do PodGog, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister-in-Law, que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico para Entregadores. A central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister-in-Law, que significa Irmãs Negras na Lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores. Agora, se liga na fita. Para ser atendido pela central, os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood. No app do entregador, basta clicar em Alerta de Casos Graves, na sequência Quero reportar um caso grave e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmeza? Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras, combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e, com certeza, inclusivo. Para saber mais, visite o portal do entregador, entregador.ifood.com.br. PodGog e iFood, uma ideia de responsa.